O Horizonte Debate está de volta. Hoje discutimos o Natal, seus símbolos e o pluralismo religioso existente no Brasil. Abdunab, conversávamos, né, no intervalo do segundo para o terceiro bloco, da necessidade de uma continuidade dessa época, desses símbolos, sem o 13º. Como que é possível fazer isso? Assim? Como que é possível tocar o coração das pessoas para que elas façam esse arremetimento? Por isso que tem a religião. Sim. Então, a religião veio para regularizar a nossa vida, para sempre servir como lembranças do dia a dia. Se a gente deixar um dia para os pais, um dia para as mães, um dia para o professor, um dia para o Natal, e o resto do ano, e o resto da semana, a gente vai esquecer da mãe, do pai, do médico, de tantas assim, lembranças. Então, a religião veio para regularizar isso. Por exemplo, como conceito assim muito básico na nossa religião, e tem no Alcorão e nas traduções do profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ele fala o seguinte: não é de nós que dorme com barriga cheia e o vizinho com barriga vazia, e sendo ele sabendo disso. E não é de nós que machuca ou faz mal para o vizinho dele. É muito crente que trata muito bem o vizinho dele. Ele não falou vizinho muçulmano, cristão, judeu. Vizinho, absolutamente vizinho. Até o 7º vizinho. Até que tem uma tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fala o seguinte: o Gabriel, anjo que ele revelava para ele ao Corão, sempre lembrava o profeta do vizinho. Até que o profeta achou que um dia o Gabriel foi pedir dele, o anjo Gabriel foi pedir dele para herdar o vizinho, para dar uma parte da herança para o vizinho. De tanto a importância do vizinho, meio vizinho, outro vizinho, até o 7º vizinho. Então, imagine que cada pessoa trata até o 7º vizinho ao redor dele muito bem. Imagina a ligação e a força dos laços sociais entre os dois vizinhos na comunidade inteira. Abdunab, é inevitável não te perguntar. Você fala com propriedade e com beleza da sua religião. Você colocou até agora para a gente, nesses 3 blocos, símbolos que são muito parecidos. Maria, Gabriel, o próprio reconhecimento de Jesus como um sábio da religião islâmica. Você fala para mim que o profeta Maomé não diz quem era o vizinho, né? Se ele era judeu, se ele era árabe ou se ele... Como que você viu, ao longo de 2017, tanto extremismo, como é estar no Brasil, muçulmano, ver, por exemplo, que o extremismo ele faz com que a pessoa que não conhece de religião ou que não conhece de história te julgue, né, inevitavelmente? Como que é pensar essa história, inclusive, de um Natal em 2017 que vai ser muito difícil na Terra Santa? Como que é pensar essa história do extremismo? Olha, eu acho que o que está acontecendo agora tem a ver muito com a política. Se falar sobre a relação dos judeus, cristãos e muçulmanos em todas as épocas, eles conviveram muito bem numa paz. Por exemplo, na época da Espanha, da Andaluzia, os judeus, cristãos e muçulmanos conviveram 8 séculos numa paz que nunca se viu igual. Quando não tinha política, quando não tinha intervenção estrangeira. Então, a religião nunca divide os povos. Que divide os povos é a política. A gente vê muito isso em todos os lugares. Onde que tem intervenção estrangeira, sempre tem brigas. O que está acontecendo, por exemplo, talvez se eu puder falar sobre esses grupos extremistas que, entre aspas, se chamam muçulmanos, a gente condena todos esses grupos. Se você vê na religião, no Alcorão, que a gente segue rigorosamente, está escrito bem claramente que matar uma pessoa sem justa causa, por exemplo, se defendendo como se tivesse matado a humanidade inteira. Se salvar aquela pessoa como se tivesse salvo a humanidade inteira. Então, imagina uma pessoa que fala no nome da religião e vai matar uma pessoa honesta. Isso aqui não pertence à nossa religião. Nós contamos 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo inteiro. Eles contam quantos esse grupo radical? 100 mil, 200 mil? Eles não representam nada para nós. Aliás, nós somos mais prejudicados por eles mais do que qualquer outra religião. Eles estão instalados na Síria, Iraque e algum tempo na Líbia e estão matando mais muçulmanos do que não muçulmanos. Então, para nós, a gente condena todos os atos deles
E o Islã condena esses grupos bem assim, claramente. Eles não pertencem ao Islã. Paulo, seu mestrado foi pesquisando o extremismo e exatamente isso que o Abdunab coloca com relação à política. Fala um pouquinho disso pra gente. Esse elemento da política, não é? Eu fiz o meu mestrado e me especializei em Habermas, não é? Então a minha dissertação, que depois também se tornou aí um livro, é Religião na Esfera Pública Política, uma dialética inacabada do processo de secularização. A secularização é um processo de separação entre religião e Estado que começa lá no século XVII. Né? E a gente vai vendo, né, e eu fui estudando e vendo esse processo a partir da luz desse teórico do Habermas, como que os atentados, as situações que estamos vivendo hoje, é resultado de uma política implantada lá naquele contexto do século XVII e que não foi concluída, a dificuldade de construir bases sólidas de diálogos, do reconhecimento de valores independentes da religião, de valores humanos. Não importa se o vizinho, de qual religião ele seja, o importante é um ser humano que na condição de alteridade ele precisa ser respeitado. E lembrando que a própria ética, ela tem a gênese dentro da própria religião, dentro dos valores de valorização do outro ser humano. E é um paradoxo que estamos vivendo, porque justamente no momento de tantos mecanismos de comunicação, uma das coisas que mais tem falhado, que mais tem trazido problemas, é essa ausência do diálogo, de construir diálogo desde dentro de casa, né? Você que está em casa agora, nos assistindo, né? Pensar um pouco como está aí a relação dentro da sua família, nas perspectivas de construir diálogos, de construir conversas que valorizem aquele outro humano com quem eu convivo dentro da casa. Yasmin, isso é importante. Um dos grandes, né, assim, acho que também você deve acompanhá-lo, Leandro Carnal, um grande intelectual contemporâneo brasileiro, gosto tanto das coisas que Leandro Carnal coloca, e ele se diz um fã do Natal. E ele coloca uma questão interessante. Um vizinho ou um admirador disse assim, nossa, eu acho tão lindo o Natal que você faz na sua família, eu queria fazer isso na minha casa também. Aí o Carnal fala assim, mas como é que está a sua Páscoa, como é que está as suas férias do meio do ano, como é que está o seu Réveillon do ano passado? Porque não adianta você querer montar esse diálogo e essa conversa se você não faz isso ao longo do ano. Provavelmente a sua ceia de Natal vai ser um grande fracasso. Então, mas há grandes expectativas da ceia de Natal, até para poder ter essas conversas, né? Mas é preciso lembrar das dores, né? Do que provoca dor nesse diálogo com a família. Porque não é só numa simples conversa que vai se resolver, vai ajudar sim, mas é preciso de mais conversas. E pensar no ano, né? O Natal se fecha um ciclo, mas se abre um outro ciclo aí quando se fecha um. Então é pensar nisso, né? No renovar-se. Então essa conversa que vem, que é prazerosa, diante da ceia do Natal, diante do estar com toda a família, né? E pensar que é preciso ter mais conversas, né? Para elaborar essas dores, as mágoas que ficam, porque o Natal nos traz essa perspectiva, né? Da felicidade, do estar tudo bem, da harmonia, da paz, mas o que é preciso fazer? Dividir. Achei importante quando ele disse do vizinho, fiquei pensando como é que entra a fé aí. A fé talvez entra nessa construção de uma ponte ali, né? Essa ponte que ajuda os dois lados, né? A ter um entendimento. A ideia de que eu vou dormir com a minha barriga cheia e o meu vizinho vai dormir com a barriga vazia, que isso talvez um dos princípios mais básicos da injustiça, um dos princípios mais básicos da falta de humanidade. Sim. Num país tão desigual igual esse nosso, então, onde alguns empanturram-se e batem panela e os outros não. Esse se dividir aí, não ficar só num, não? É um dividir que entra. É só para complementar o que o Paulo falou, claramente, o diálogo. Nós temos um versículo do Alcorão, no capítulo 49, que fala o seguinte: ó povos, nós criamos vocês, Deus está falando, ó povos, nós criamos vocês de Adão e Eva e fizemos de vocês tribos e povos para um conhecer o outro, conhecer, dialogar, tratar, fazer amizade e fazer ligações comerciais. E o melhor entre vocês, tribos e povos, é aquele que tem mais fé em Deus. Então, isso aqui é a ideia do islamismo, não é para ofender o outro, não para odiar o outro. Ao contrário do que muita gente acha disso. É para um conhecer o outro, dialogar com o outro. E aí tem que conhecer
o cunhado que vai nessa ceia de Natal. Sim. E a falta de paciência que as pessoas têm umas com as outras. Né? E o Natal propõe isso, né? Qual posição você ocupa na sua família? Né? Como é que é sentar-se à mesa? Então, muitas vezes traz angústia, sim, não traz só felicidade. Porque naquele momento você vai ter que se posicionar diante desse cunhado. E se posicionar diante das várias faltas também, né? Assim, às vezes o Natal, aquela pessoa que puxava reza e que eventualmente em 2017 faleceu, aquela falta que vai acontecer, quem é que ocupa esse novo lugar? Claro. Né? A perda dos entes queridos aí. E o Natal nos remete a isso também, com certeza. E pensar que não vai ser nesta ceia de Natal que todos os problemas vão estar resolvidos, não é? Sim. Bom seria, talvez que fosse, mas não, nas relações humanas não existe uma solução mágica, um passo de mais, tudo está resolvido. Mas há necessidade de um coração que se abra para a construção de um significado novo para as relações. E que eu lembro de um autor interessante, que é o Dennis Kush, que é um sociólogo mexicano. Ele fala sobre a construção da cultura. E a construção da cultura é resultado do hábito. E o hábito é aquela prática individual que eu vou fazendo. Então, dentro de pequenos atos, o que eu posso fazer hoje para a minha relação com os outros se torne mais ética e melhor para o convívio, não é? E aí, a partir do momento que eu vou fortalecendo essa perspectiva e vai se ampliando, né? Como o lindo exemplo que foi dado aqui, e vai se ampliando para os demais, isso se torna mais verdadeiro e melhor. Sim. E o Natal acontece. E nada como a convivência, né? Para poder se certificar de que isso vai sendo elaborado, a perda, o ganho diante da família. Paulo e Yasmine Abdunab, obrigado. Obrigado por tanta sabedoria que colocamos aqui. Acho que os mestres que eu havia remetido no final do primeiro bloco, os padres e os apresentadores dos programas religiosos da TV Horizonte, acho que eles vão sentir que a missão nossa foi cumprida. Sim. O Horizonte Debate chega ao fim. Obrigado pela sua audiência. Feliz Natal em nome do Jair Stacanelli, de toda a equipe do Horizonte Debate, que leva para você ao longo de 2017, que levou ao longo de 2017 programas de política, de religião, de economia, de sociedade, de saúde. Um forte abraço e um Feliz Natal para você e para sua família.